Salve galera, eu tô aqui fazendo um videozinho, só que dessa vez eu vou até colocar eu aqui embaixo, aqui, deixa, não aumenta, não aumenta, mas eu tô gravando aqui a tela do tablet, é um formato diferente, como vocês sabem, eu tô de férias, então a gente tá de férias do meu serviço normal, mas a produção de conteúdo é uma coisa que não para, né? Então a gente não pode parar em momento algum de produzir, pensar, idealizar e tudo. Claro que sim, a gente tem que dar uma folga. Um exemplo aqui, se você rolar aqui, você vai ver que eu tenho vídeo pronto aqui, ó, até o dia 28. Então, necessariamente, eu não precisava estar gravando esse vídeo aqui agora, nesse momento. Mas eu tô aproveitando que a patroa tá fazendo ali dormir e o Eric tá no cinema. E daqui a pouco eu vou lá no cinema ver como é que tá as coisas. Mas eu tô aqui, ó, bem na porta do cinema praticamente. Então, eu tô acompanhando de perto aqui, porque se ele sair ali, opa, vem cá, tô aqui. Mas, inclusive, se acontecer de eu parar aqui de repente, é por causa disso. Mas eu queria falar um pouco sobre este vídeo aqui, que é o Narrativas do Sujeito. Para quem não sabe, eu fiz, né, eu estou fazendo uma pós e a gente fala sobre storytelling. E a gente está vendo diversos aspectos do storytelling, vamos colocar assim, desde para jogos, narrativas para jogos, quanto narrativas corporativas, né? A última que eu tive agora é planejamento de narrativas para o negócio. Então, assim, para você ver que não é uma coisa simplesmente só de desenvolver histórias e tudo aí, vai. Mas é um pouco mais amplo, né, a parada. E eu acho que isso é interessante da pós. Ela abrir opções de eu entender que temos diversos aspectos que a gente pode fazer uma análise especificamente de todo o contexto. E um dos trabalhos que eu tive que fazer foi esse Narrativas do Sujeito, aonde que eu tinha que fazer um videozinho, eu vou colocar aqui para tocar. Aí ó, aproveitando a deixa, Amazon, link aqui na descrição, dá lá o meu perfil. Aqui eu fiz um vídeo onde que eu sou um sujeito chamado Lucas e eu tô ali vivendo uma vida Lucas na mesma. vivia em um mundo transparente. Tudo era claro, previsível, mas vazio. Não interpretem a minha interpretação, não interpretem a minha interpretação, que não é muito boa. Como você consegue me entregar algo desse jeito? Que responsabilidade? Não, eu não quero saber. Agora, você está demitido. Então, a transparência se quebrou. Aqui a gente tá vendo a passagem de tempo, mas tem um detalhe, né? Aqui é de dia, então tipo assim, Ele quis voltar ao previsível. um exemplo, só para contextualizar. Essa parte aqui, a filmagem não ficou tão boa, porque quem tava filmando era o Eric. E aí eu falei, faz isso, faz aquilo e tal, aquilo tudo. E aí eu peguei, eu podia ter esperado ficar de noite para poder fazer a transição do tempo e tal, aquela coisa toda, mas necessariamente eu não tinha como fazer dessa forma, porque eu precisava entregar o trabalho. E aí eu tinha idealizado muito mais coisas do que realmente eu entreguei nesse vídeo. Aqui para você ver, ele tem 1 minuto e 54. A ideia base da concepção desde o começo até o final do vídeo era para ser especificamente, vou colocar assim, pelo menos uns 3 minutos. E eu não consegui entregar os 3 minutos que eu me propus a fazer, mas eu entreguei aquilo que eu conseguia fazer no tempo que eu tinha, né? Então tava correndo o tempo ali, vamos dizer assim, o trabalho da pós eu tinha um prazo para entregar, porque se eu não entregasse seria reprovado nessa matéria. Então, tipo, eu já tinha o roteiro, eu já tinha praticamente tudo pronto, por que não entregar, né? Então eu já gravei rápido, fazendo um tanto de corte necessário para poder entregar. E aí vem aquela perspectiva. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de determinadas coisas. Inclusive, eu vou me colocar aqui em cima, porque aqui pode ser que atrapalhe um pouco. Mas muitas vezes a gente precisa abrir mão de fazer algo totalmente perfeito para a gente fazer algo que a gente possa entregar, né? Então, essa é a ideia base. Nós precisamos entregar e o que a gente pode fazer
com esse ponto do que a gente pode entregar. Então, basicamente, é isso que eu fiz. Eu entreguei, gravei, editei e fiz tudo no tempo que eu tinha. Se a gente for esperar a ferramenta certa, o tempo certo, o momento certo para gravar, provavelmente eu não tinha entregado o trabalho. Então esse é um aspecto. E aí a gente conclui aqui, né? As cenas e tal, ele desanimado. Aí aqui, vou voltar aqui. Aqui, ó, esse livro, Contrato Infernal, é um livro de um amigo meu, que trabalha comigo. Ele é escritor também, e ele escreveu esse livro que conta uma história muito interessante do Charles, que ele acaba meio que, vamos dizer assim, tendo uma proposta de trabalho diferente, né? Ele é do meio de TI e tudo mais, e aí esse contrato que ele acaba recebendo proporciona para ele muito dinheiro, mas também vem com algumas consequências. Então o livro é muito bom, tá na Amazon. Depois talvez eu faça meio que um review sobre o livro em específico, e vou olhar com esse amigo meu se a gente pode fazer um Laurie Talks com ele, falando sobre a questão de como é produzir um livro, né? Como foi a questão dele achar a editora, porque o dele não foi publicação autoral, foi publicado em uma editora específica. Então, assim, a gente tem várias nuances disso, e eu vou tentar trazer uma conversa com ele pra gente nos aprofundar mais nessa temática, né, de escritor, né? De como é escrever, qual que tipo assim, muita gente acaba tendo um sonho específico, e as coisas às vezes nem sempre é como a gente imagina, né? Tem vários percalços. Então eu vou ver se eu consigo ver um Laurie Talk com ele. E mais uma vez, aproveitando o ensejo aqui, link na descrição, Amazon, meu perfil. Se você comprar pelo link, você vai dar uma moral pro canal, e isso já ajuda demais. Então aqui a ideia, encontrou o livro e as coisas mudam. O mais engraçado, né? Tudo aqui faz total sentido com a publicidade, porque aqui a propaganda veio da Amazon, como você pode ver aqui em cima, e a caixa que eu tô usando é a caixa da Amazon, que foi de uma encomenda que chegou pra mim. Então, tipo assim, aproveitando tudo, ó, o link tá aqui embaixo, ó, na descrição. Cadê a descrição? Aqui, ó. Aí, ó. O link tá aqui, ó. Ó, o link aí, ó. Amazon. Então, dá uma moral e vamos continuar. E eu vou falar com vocês, foi difícil fazer esse efeitozinho no DaVinci. Se fosse no Premiere, que eu já tô acostumado, seria muito rápido, mas eu não tô acostumado no DaVinci Resolve. E aí eu fiz, e por isso que tem alguns momentos que fica uma falha aqui, não fica vermelho, né? Aí aqui já mostra Opa! Então, aqui mostra eu dando como se fosse uma palestra, uma entrevista, e por aí vai. Fez a mudança, né? E aí depois a gente vem a parte final, praticamente, que é o Além do Transparente, que é, vamos dizer assim, o meu curta, né? Só que aí o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Aqui, ó, foi a ideia do roteiro base, né? Além do Transparente. A ideia da história. Um personagem comum vive em uma rotina monótona e previsível. O mundo transparente, após um evento inesperado, como perder um emprego, o fim de um relacionamento ou uma descoberta pessoal, ele começa a questionar suas crenças e interpretações de vida. E isso leva a uma transformação profunda. A mudança de significados pungentes, onde ele ressignifica suas experiências e descobre um novo sentido para a sua vida. E aí é onde que está o ponto. Essa ideia base, eu coloquei aqui: perder o emprego, fim de relacionamento ou uma descoberta pessoal. Tudo isso eu poderia usar como uma temática para a criação do filme. Então aqui eu deixei mais amplo. Aí aqui eu tinha que fazer, na proposta de trabalho, eu tinha que fazer a jornada do herói e colocar os pontos da jornada do herói dentro do meu roteiro especificamente. Então aqui, mundo comum, a vida rotineira e previsível do personagem. Um evento que o força a questionar sua realidade. Então a perda de um emprego, o relacionamento, isso faz a gente questionar, né, a nossa vida, a nossa realidade em si. Será que eu estou fazendo algo certo? Será que eu estou fazendo algo errado? Por que tá dando, as coisas não estão funcionando dessa forma? Então é basicamente isso.
Medo de mudar, querer voltar ao antigo, mundo transparente. Aqui é aquela ideia, né, de voltar a ser quem eu era, ter o meu emprego, ter o meu relacionamento e por aí vai. Então são aspectos que a gente pode considerar. Aqui, travessia do limiar, na verdade, mentor ou guia, um amigo, um livro ou até mesmo uma voz interior que o ajuda a refletir. No caso aqui, do meu curtazinho, eu coloquei que o livro seria o mentor, né? E por isso que eu usei o livro de um amigo para fazer meio que, de certo modo, uma sátira, uma ironia em relação assim, que o que fez ele mudar foi um livro que tinha o título de Contrato Infernal, né? Então, tipo, um contraste, né? Se sua vida estava ruim, talvez isso aqui possa mudar a sua vida. Então é mais para trazer um contraste em relação aos acontecimentos. Não sei se ficou muito bem claro lá, mas foi uma ideia e eu curti de fazer dessa forma. A travessia do limiar. O personagem aceita a mudança e começa sua jornada interna. Provas e desafios. Luta contra suas crenças limitantes e os seus medos. Revelação. A compreensão profunda que transforma sua percepção. Mudança pungente. Caminho de volta. Ele retorna ao mundo comum, mas agora com uma nova visão. Então aquele negócio, ele retornou. Ele estava tipo no fundo do poço e voltou, só que agora ele voltou mais forte. Ele voltou com uma esperança a mais, com um objetivo para qual ele não tinha. Então ele deixou de ficar rolando o scroll para ser alguém que precisa ser ouvido. Então basicamente é essa a ideia. E aí a transformação. O personagem vive uma nova vida mais plena e consciente. Então, tipo assim, essa parte da jornada, da estrutura do jornada do herói, é basicamente assim, é uma das principais estruturas que move tanto filme, série, games, livros. Então assim, ela é uma estrutura que normalmente falam-se muito em relação ao cinema, mas ela se aplica a todo, como um todo. Por exemplo, se a gente pensar Aladdin, né? O filme Aladdin, que inclusive é o filme que o Eric tá vendo. O Aladdin, ele é uma pessoa comum, pobre e tudo mais, e ele acaba se tornando, achando o gênio. Depois o gênio ali poderia fazer o papel do mentor, e ele aí muda a sua vida. E quando o gênio menos se espera, o Aladdin poderia deixar o gênio ainda como vamos dizer assim, um escravo, né? Que ele tem que fazer os desejos para as pessoas, ele deixa o gênio livre e aí o gênio passa a ser amigo do Aladdin. Então assim, tem toda essa jornada dentro desse contexto. Então, se a gente pega um livro, né? Por exemplo, esse livro do Eric, a gente tem o personagem, ele vive uma vida monótona, uma vida comum, só pensa ali no dinheiro dele e no uso de produtos ilícitos dele, e depois ele acaba tendo uma oportunidade de mudar. E essa oportunidade de mudar, por mais que ela seja controversa, é uma forma de chegar. Então ele encontra um novo mentor que o proporciona a ir para um lado completamente diferente, né? E aí, se a gente for pegar um jogo de exemplo, Celeste, né? A gente vê o personagem começando a sua jornada lá de baixo até chegar no topo da montanha. Então ele passa por diversos obstáculos, e cada desafio o faz se tornar quem ele deve ser lá no final. Então assim, tem a ideia do mentor. A gente pode pensar em várias possibilidades ali de que poderia se encaixar como mentor, né? E aí, se a gente for fazer uma ação inversa, a gente pode imaginar que nós que estamos jogando sejamos o mentor. Então são vários aspectos que a gente pode analisar em cima de uma estrutura como essa. Então assim, se você pretende começar a escrever seu próprio livro, tirar suas ideias do papel, pensa nisso, na jornada do herói. Se você pegar a jornada do herói, vamos colocar no meu caso, vou
usar dessa forma. Se a gente fosse aplicar a jornada do herói na minha história, seria o quê? Eu comecei em 2002 a produzir conteúdos para internet, né? Na época a gente praticamente assim, a internet estava engatinhando, era a internet de escada. Então a gente tinha diversos obstáculos para se tornar alguma coisa no decorrer da nossa jornada. Então assim, onde que eu encontrei o meu mentor? O meu mentor poderia ser simplesmente as pessoas que me ensinaram alguma coisa durante a minha vida, né? Um professor que me ensinou como modelar personagem 3D, um professor que me ensinou o que seria a questão de fazer múltiplas coisas, né? Porque hoje eu sou uma pessoa que trabalho de forma multidisciplinar, então eu programo, eu escrevo, eu roteirizo, eu edito, eu já falei programa, mas eu faço o som, eu faço a arte. Então se você for pensar, eu sou multidisciplinar e cada uma dessas habilidades que eu adquiri, eu tive um mentor que me ensinou os aspectos daquilo. Então seria um ponto que a gente pode pegar e aplicar a estrutura da jornada do herói na nossa vida. E isso nos proporciona o quê? A gente ter uma história e as pessoas se identificar com essa história. Porque, por exemplo, quando eu falo que eu tinha muita dificuldade de aprender e aí um professor me ensinou, eu estou conversando diretamente com várias outras pessoas que também têm dificuldade de escrever, de estudar, de entender e chega a um objetivo. Então a gente tem essa possibilidade de pegar a nossa jornada e colocar ela dentro da estrutura da jornada do herói. Isso, é claro, aplica em diversas outras estruturas, mas eu falo a jornada do herói porque é a jornada mais fácil de você aplicar qualquer tipo de história, né? Então eu queria trazer esse vídeo mostrando um pouco da forma com que eu penso e, claro, trazendo para vocês uma estrutura que pode facilitar. Então você sempre pensa nisso, ó: o mundo comum, o chamado à aventura, a recusa do chamado, o mentor ou guia, a travessia do limiar, provas e desafios, revelação, caminho de volta e a transformação. Porque toda jornada, tudo, ela tem um começo, que seria nesse mundo comum. E no final, você tem que ter uma transformação para voltar para esse mundo comum. Então, isso é um ciclo. E aí você... aqui vem até aquela piada. Isso é um círculo, não um caudado. Porque caudado tem lados. É uma piada infame. Eu acho que talvez nem todo mundo tenha assistido o filme que tem essa piada. Mas enfim, eu queria trazer essa estrutura para vocês. Me deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse formato aqui, porque pode ser um formato que eu venha trazer em outros momentos, porque é fácil. É só eu ligar o tablet e gravar, né? Então facilita bastante. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não deixou um comentário aqui, comenta, dá aquela moral, porque isso ajuda o engajamento. A gente está voltando a ter um certo engajamento, voltando a crescer, mas eu preciso ainda do apoio de vocês. Então é isso aí, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo, tchau.